Meu nome é Cristiane Vasconcelos, tenho 36 anos e sempre fui a ovelha negra da família. Por trás da minha aparência simples e das minhas roupas compradas em brechós, havia um segredo que faria meus parentes snobs engasgarem com o vinho caro que estavam tomando. Essa noite, na luxuosa mansão dos meus pais, minha irmã Diana com certeza faria suas piadinhas de sempre sobre minha vida financeira. Mal sabe ela que, amanhã de manhã, meu rosto estaria na capa da revista Forbes Brasil. O mordomo já tinha uma cópia adiantada me esperando. Se você quiser saber como finalmente consegui calar a boca da minha família tóxica, depois de anos de desprezo, deixe um comentário me contando de onde você está lendo, curta e se inscreva para ver mais histórias de doce e bela vingança. Eu cresci na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma casa colonial enorme com 6 quartos, quadra de tênis e pais que mediam o sucesso apenas por diplomas de faculdades renomadas e contatos sociais. Meu pai, Roberto Vasconcelos, construiu sua empresa de investimentos do zero, e minha mãe, Eleonora, era de uma família de dinheiro velho, com um sobrenome que abria portas na alta sociedade carioca. Desde o jardim de infância, eles já tinham um plano para mim: escolas particulares de prestígio, PUC-Rio, como meu pai, depois uma carreira respeitável em finanças ou direito, terminando com um casamento com alguém da família certa. Diana, 3 anos mais velha, seguiu esse roteiro à risca. Melhor aluna no Colégio Santo Agostinho, bacharel em Direito pela PUC-Rio e pós-graduação na FGV. Ela se casou com Bernardo Dourado, cuja família era dona de metade dos imóveis comerciais de São Paulo. Diana se tornou exatamente o que meus pais queriam e nunca me deixou esquecer disso. Eu era diferente desde o começo. Enquanto Diana dominava o piano e se destacava no vôlei, eu passava horas desmontando computadores e os remontando com modificações. Meu quarto parecia uma pequena oficina de eletrônicos aos 12 anos. Meus pais toleravam meu hobby porque eu ainda tirava notas perfeitas, mas nunca entenderam minha paixão. Computadores são para o setor de TI, Cristiane, meu pai dizia com desdém. Mulheres Vasconcelos lideram empresas, não se escondem atrás de telas. Quando entrei na PUC-Rio por conta própria, meus pais ficaram aliviados. Finalmente, eu estava me encaixando. Mas no meio do meu 3º ano, descobri uma falha de segurança na rede da universidade que poderia comprometer os dados pessoais de milhares de alunos. Depois de avisar a administração e ajudar a consertar o problema, percebi qual era a minha verdadeira vocação. Saí da faculdade no semestre seguinte para abrir minha startup. A reação da minha família foi explosiva. Você jogou fora uma educação de elite para brincar com computadores. Minha mãe chorou por dias. Meu pai me ameaçou de cortar a mesada, achando que isso me forçaria a voltar para os estudos. Quando me mantive firme, ele cumpriu a ameaça. Diana, sempre a filha exemplar, ficou completamente do lado deles. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, ela me disse friamente. Algumas pessoas simplesmente não nasceram para o sucesso de verdade. Com apenas R$5.000 de economia e um protótipo de algoritmo de segurança que eu tinha desenvolvido, me mudei para um kitnet minúsculo, em Florianópolis. Aqueles primeiros dias foram brutais. Eu vivia de macarrão instantâneo e trabalhava 18 horas por dia. Depois de 6 meses, com a economia no fim e sem interesse de investidores, engoli meu orgulho e pedi ajuda do governo. No dia em que usei o cartão de auxílio alimentação pela primeira vez, Diana ligou para se gabar da sua promoção a sócia júnior no escritório de advocacia. Como vai seu projetinho de computador? Ela perguntou sem esperar por uma resposta antes de começar a falar das novidades dela. Eu nunca contei para minha família sobre a ajuda. Mas de alguma forma Diana descobriu através de um conhecido em comum. Ela fez questão de mencionar isso casualmente durante o jantar de Natal daquele ano. Pelo menos você está recebendo comida grátis de algum lugar, já que não pode mais ajudar a pagar as refeições de feriado, ela disse docemente enquanto me passava o purê de batata. O que minha família nunca entendeu foi que meu projetinho de computador tinha um potencial enorme. Eu tinha desenvolvido um sistema de segurança com inteligência artificial que podia prever e prevenir ataques cibernéticos com 97% de precisão, muito além de qualquer coisa no mercado. Mas os investidores desconfiavam de uma jovem que tinha largado a faculdade e não tinha contatos.
Depois daquele Natal humilhante, tomei 2 decisões que mudariam tudo. Primeiro, eu teria sucesso sem nenhum apoio ou contato da família. Segundo, quando minha empresa decolasse, eu me manteria anônima como sua CEO e fundadora. Demorou mais 8 meses de quase miséria antes que Catarina Machado, uma veterana investidora de tecnologia que realmente entendia minha tecnologia, apostasse em mim. Seu investimento inicial de R$500 mil manteve a empresa viva tempo suficiente para que eu aperfeiçoasse o produto e conseguisse nosso primeiro cliente, um banco regional preocupado com o aumento das ameaças cibernéticas. À medida que a Secure Vision ganhava mais clientes, fiz questão de que minha identidade continuasse confidencial. No papel, eu era simplesmente Cristiane Vasconcelos, diretora de desenvolvimento de produtos. Criamos uma CEO fictícia chamada C. Vasconcelos, que nunca aparecia em público, se comunicando apenas através de declarações escritas e ocasionalmente em teleconferências de voz, nas quais eu usava um leve disfarce na minha voz. A empresa cresceu exponencialmente ao longo dos próximos 10 anos. Do setor bancário, expandimos para contratos com o governo, sistemas de saúde e, finalmente, mercados internacionais. Toda grande empresa de tecnologia tentou descobrir a identidade de C. Vasconcelos, oferecendo parcerias e aquisições, mas eu mantive meu anonimato, me comunicando através de representantes cuidadosamente escolhidos. Enquanto isso, minha família ainda pensava que eu estava na pindaíba. Eu intencionalmente vivia de forma modesta, morando em uma casa simples em um bairro de classe média em Floripa, dirigindo um carro confiável, mas sem graça, e usando roupas práticas e discretas. Quando visitava minha família, o que se tornou cada vez mais raro, eu mantinha a imagem de alguém que mal estava se virando. Diana, agora com 2 filhos em escola particular e uma casa de veraneio em Paraty, nunca perdia a oportunidade de destacar a diferença entre nossos estilos de vida. Meus pais, embora menos abertamente cruéis, deixavam sua decepção clara de maneiras sutis. Desde perguntas diretas sobre meu plano de aposentadoria até ofertas de ajuda financeira que eram, na verdade, apenas lembretes do meu fracasso percebido. No mês passado, a revista Forbes Brasil entrou em contato com a Secure Vision para uma matéria especial. Depois de uma década de sucesso e com a empresa agora avaliada em 11 bilhões de reais, nosso conselho decidiu que era hora de revelar o misterioso fundador. Depois de pensar muito, concordei que a história coincidiria com o lançamento de nosso produto revolucionário de cibersegurança pessoal, que poderia proteger usuários individuais dos golpes e tentativas de roubo de identidade mais sofisticados. A entrevista que aconteceu em nossa sede em Florianópolis, com fotos profissionais tiradas em um cenário de nossos laboratórios de desenvolvimento. Falei abertamente sobre minha jornada, as inovações tecnológicas que criamos e o motivo pelo qual permaneci anônima por tanto tempo. Na tecnologia, especialmente para uma mulher, ser subestimada pode ser uma vantagem. Eu expliquei. Isso permitiu que o trabalho falasse por si mesmo. A edição chegaria às bancas no dia seguinte, a manchete. Conheça a CEO bilionária mais secreta do Brasil. Meu patrimônio líquido, estimado conservadoramente em 4 bilhões e 200 milhões de reais, se tornaria público. Minha família finalmente saberia a verdade sobre a filha que eles consideravam um fracasso. E por pura coincidência, essa noite seria o jantar de comemoração do 40º aniversário de casamento dos meus pais. A ligação da minha assessora de imprensa veio assim que eu estava me arrumando para o jantar. Chris, a edição da Forbes está sendo distribuída antes do previsto. Algumas cópias já estão chegando nas casas dos assinantes hoje, em vez de amanhã. Meu coração acelerou na hora. E a área dos meus pais? A Barra deve receber as entregas amanhã de manhã, como planejado, mas o acesso online à versão digital será liberado à meia-noite de hoje. Verifiquei meu relógio. 18h30. O jantar começaria às 19 horas. Tecnicamente, eu ainda podia ir à festa de aniversário e ir embora antes que alguém visse a matéria. Mas algo dentro de mim queria estar lá quando eles descobrissem. 10 anos de condescendência e julgamento mereciam um lugar na primeira fila para a revelação. Obrigada pelo aviso, eu disse para minha assessora.
Preciso ir agora, tenho um jantar de família. Ela riu, entendendo a situação. Boa sorte, me liga depois dos fogos de artifício. Desliguei e olhei para o meu guarda-roupa, de repente pensando se a roupa que escolhi era a certa. Uma parte de mim queria ir com uma roupa de grife, só para dar uma dica antes da grande revelação. Mas a parte mais sensata sabia que o impacto seria maior se eu mantivesse minha aparência de sempre até o final. Escolhi uma blusa preta simples, calça jeans escura e sapatilhas confortáveis, terminando com maquiagem mínima e meu cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Olhando no espelho, eu vi exatamente o que minha família esperava ver. A Cristiane modesta e despretensiosa que nunca se encaixava. Perfeito. O trajeto do meu hotel até a mansão dos meus pais levou 20 minutos. Eu podia ter ficado em um lugar mais luxuoso do que aquele hotel de médio porte perto do aeroporto, mas velhos hábitos são difíceis de morrer e manter as aparências tinha se tornado algo natural. Quando virei na longa entrada particular que levava à casa, as memórias vieram à tona. Aprendendo a andar de bicicleta naquele asfalto liso, as festas de verão onde eu sempre me sentia estranha entre os filhos dos amigos dos meus pais. O dia em que coloquei minhas coisas no carro para ir para Florianópolis, com meu pai me observando com desaprovação da porta da frente. A casa em si era imponente, em estilo neocolonial com colunas brancas e simetria perfeita. A luz saía de todas as janelas, iluminando o gramado bem cuidado e as cercas vivas perfeitamente aparadas. 3 carros de luxo já estavam na entrada circular, o Mercedes dos meus pais, a Range Rover de Diana e Bernardo e um Jaguar que eu não reconheci, provavelmente do meu tio Heraldo, o irmão do meu pai. Eu estacionei meu Toyota de 5 anos atrás do Jaguar. O contraste era quase cômico. Respirando fundo, peguei a sacola de presente com uma garrafa de vinho cara que ninguém saberia que custava mais do que o aluguel mensal de algumas pessoas e me aproximei da enorme porta da frente. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando o Sebastião, o mordomo de longa data dos meus pais. Diferente da minha família, ele sempre me tratou com respeito genuíno. Senhorita Cristiane, bem-vinda de volta, ele disse calorosamente. Posso pegar seu casaco? Obrigada, Sebastião. Como você tem estado? Muito bem, obrigado. E a senhorita? Havia algo em seus olhos, um brilho de conhecimento que me fez pensar se ele de alguma forma sabia do meu segredo. Mas isso era impossível. Estou indo bem, obrigada, respondi, entregando-lhe o vinho. Uma bela escolha. Ele comentou, examinando a garrafa com um apreço que sugeria que ele reconheceu sua qualidade, apesar da falta de uma embalagem extravagante. A família está reunida na sala de estar principal. Eu concordei com a cabeça e segui em direção ao som de conversa e música clássica. A cada passo, sentia-me voltando ao papel que havia desempenhado por anos, a filha caçula que não deu certo, a decepção da família, o conto de advertência que eles contavam aos filhos dos amigos sobre a importância de terminar a faculdade. As vozes ficaram mais altas quando me aproximei da sala de estar. A risada inconfundível de Diana, aguda e controlada como tudo nela. A voz mais suave da minha mãe, sempre medida. O barítono autoritário do meu pai, acostumado a comandar salas e outras vozes. Família, amigos e parentes se reuniam para celebrar 4 décadas do que todos em seu círculo consideravam um casamento modelo. Parei na porta, observando a cena antes que alguém me notasse. Minha mãe, elegante aos 68 anos, em um vestido azul marinho sob medida, aceitava os parabéns de um pequeno círculo de amigos. Meu pai, com cabelos prateados, conversava com o tio Heraldo ao lado da lareira. Diana e Bernardo estavam sentados em destaque no sofá de couro caro, sua postura perfeita e roupas coordenadas parecendo algo de uma revista de estilo de vida. Minha prima Melissa me viu primeiro. Cristiane, você veio! Seu cumprimento entusiasmado atraiu a atenção de todos para uma porta. Instantaneamente, a energia da sala mudou. O sorriso da minha mãe se tornou levemente tenso. A expressão do meu pai permaneceu neutra, mas seus ombros se enrijeceram. Os olhos de Diana fizeram uma avaliação rápida da minha roupa, seu leve sorriso indicando que ela a achou apropriadamente sem graça. Querida, você veio,
minha mãe disse, atravessando a sala para me dar um beijo de ar em cada bochecha. Não tínhamos certeza se você conseguiria se afastar do trabalho. A ironia de sua declaração quase me fez rir. Se ela soubesse o que se afastar do trabalho realmente significava para mim, ter que remarcar chamadas com líderes de tecnologia internacionais e delegar decisões sobre contratos de milhões de dólares. Eu não perderia, eu disse sinceramente. Apesar de tudo, eles ainda eram meus pais, e uma parte de mim sempre esperou por sua aprovação. Cristiane, meu pai reconheceu com um aceno de cabeça, sem se dar ao trabalho de atravessar a sala. Que bom que você pôde vir. Diana se aproximou, Bernardo meio passo atrás dela. Irmãzinha, ela disse, me abraçando de forma rígida. Essa blusa está bem conservada. Não foi a mesma que você usou no Natal 2 anos atrás? E assim começou. As indiretas sutis, os elogios com segundas intenções, os lembretes do meu status percebido. O peso disso parecia quase reconfortante em sua familiaridade, como um suéter desconfortável que você usa por tanto tempo que não consegue mais se livrar dele. Diana, você está linda como sempre, eu respondi calmamente. Os próximos 30 minutos consistiram em conversa fiada com parentes que eu raramente via. Cada conversa inevitavelmente se voltava para o que todos na sala haviam conquistado recentemente. O novo iate do tio Heraldo. A filha da prima Melissa, entrando na USP. A recente reportagem de Diana em uma revista jurídica. A expansão do portfólio de imóveis de Bernardo. Quando me perguntavam sobre minha vida, eu dava minhas respostas vagas de sempre sobre o trabalho estar corrido, mas bom, e desviava das perguntas sobre namoro ou a compra de um imóvel. Cada esquiva reforçava a suposição coletiva deles. Cristiane ainda está na luta, ainda não resolveu a vida, ainda é a atrasada da família. Quando Sebastião anunciou que o jantar estava servido, me peguei, imaginando o que eles diriam, se soubessem que eu tinha doado recentemente mais para o Departamento de Ciência da Computação da PUC-Rio do que meu pai havia doado em toda a sua vida. Até amanhã à noite, eles saberiam disso e muito mais. A antecipação tornou a constante corrente de condescendência quase divertida. A sala de jantar formal era uma exibição de riqueza antiga e curadoria cuidadosa. Um lustre de cristal pendia sobre uma mesa de mogno que podia acomodar 20 pessoas, embora hoje estivesse arrumada para 10. Porcelana fina, talheres de prata e taças de cristal brilhavam sob a iluminação quente. Arranjos de flores frescas perfumavam o ar, e a parede de janelas oferecia uma vista do jardim iluminado lá fora. Cartões com nomes direcionavam cada convidado para seus lugares designados, e eu não me surpreendi em me encontrar na ponta da mesa, ao lado da esposa do tio Heraldo, a tia Judith, e de frente para a prima Melissa. Diana e Bernardo sentaram perto dos meus pais na cabeceira da mesa, posições de honra para a filha favorita, e seu marido perfeito. Sebastião e outro garçom que eu não reconheci começaram a servir o vinho enquanto nos acomodávamos. Notei com um divertimento particular que era uma garrafa diferente da que eu tinha trazido. Meus pais sempre insistiam em controlar cada detalhe, incluindo quais presentes eram dignos de serem usados. Um brinde, meu pai anunciou, levantando seu copo assim que todos foram servidos. Há 40 anos com a mulher mais extraordinária que já conheci. Eleonora, você tem sido minha parceira, minha consciência e meu coração. Que venham mais 40. Copos se chocaram, e murmúrios de aprovação ecoaram pela mesa. O casamento dos meus pais, apesar de toda a sua rigidez tradicional, era genuinamente forte. Eles haviam construído sua vida de acordo com uma visão específica e a executaram perfeitamente, das carreiras aos filhos e ao status social. O fato de Diana se encaixar perfeitamente nessa visão, enquanto eu não, era simplesmente um desvio infeliz que eles tinham aprendido a explicar. E aos nossos filhos maravilhosos, minha mãe acrescentou, que nos trouxeram tanto orgulho e alegria. Diana, liderando seu departamento em um dos escritórios mais prestigiados de São Paulo, enquanto cria 2 filhos lindos, e Cristiane, que sempre forjou seu próprio caminho. A pausa, antes de forjou seu próprio caminho, continha volumes. Era a maneira educada deles de reconhecer minha existência sem aprovar minhas escolhas. Eu sorri e tomei um gole do meu vinho, achando-o medíocre,
apesar do rótulo caro. O primeiro prato chegou, uma sopa delicada de abóbora que Sebastião serviu com precisão. A conversa fluiu sobre contatos de negócios, férias recentes e as conquistas de vários amigos da família. Eu contribuí pouco, permitindo que meu tio dominasse nosso lado da mesa com histórias sobre sua recente viagem de golfe para a Escócia. Então, Cristiane, Bernardo chamou do outro lado da mesa durante uma pausa na conversa. Diana me disse que você ainda está naquela pequena empresa de tecnologia. O que você faz lá, exatamente? Suporte técnico? Seu tom sugeria que ele já sabia a resposta e a achava adequadamente sem importância. Diana sorriu de forma encorajadora, como se estivesse genuinamente interessada na minha resposta, em vez de armar outra oportunidade para destacar a diferença entre nós. Eu trabalho com desenvolvimento de software de segurança, respondi simplesmente. Isso soa técnico. Minha mãe disse com o mesmo entusiasmo que ela usaria para descrever uma cirurgia dentária. Meu pai franziu a testa ligeiramente. Existe muito futuro nesse tipo de cargo? Na sua idade, você deveria estar pensando em oportunidades de ascensão. Sempre há necessidade de boas pessoas de computador. O tio Heraldo ofereceu gentilmente, embora sua frase deixasse claro que ele considerava ser um trabalho de segunda classe. Tenho certeza que a Cristiane está fazendo o melhor que pode com a formação que ela tem, Diana disse, conseguindo fazer palavras de apoio soarem profundamente condescendentes. Nem todo mundo nasceu para liderar. Contive o riso, pensando na equipe de 300 desenvolvedores que se reportavam à minha organização e ao conselho executivo que implementava minha visão estratégica. Em vez disso, agradeci o apoio de Diana. O mercado para talentos técnicos é realmente muito bom. Eu disse calmamente. Estou confortável. Confortável é bom quando você é jovem, meu pai respondeu. Mas, eventualmente, você precisa pensar em construir riqueza de verdade. Imóveis, investimentos, planejamento de aposentadoria. Falando em imóveis, Bernardo interrompeu suavemente. Acabamos de fechar a compra de um belo terreno à beira de um lago no interior de São Paulo, 1,5 hectares com acesso privado à água. Vamos começar a construir uma casa de veraneio na primavera. E assim, a conversa voltou para as conquistas daqueles que haviam seguido o caminho aprovado. O prato principal chegou, um filé perfeitamente cozido com vegetais assados e batatas com trufas. Comi em silêncio, observando a dinâmica familiar com o interesse desapegado de uma antropóloga. Diana dominava a conversa, detalhando as conquistas dos filhos na escola particular exclusiva e sua recente vitória em um caso corporativo de alto perfil. Cada história era elaborada para enfatizar seu sucesso, enquanto parecia humilde, uma habilidade que ela havia dominado ao longo de anos de prática. O juiz, na verdade, citou meu argumento de precedente em sua decisão. Ela concluiu, aceitando os murmúrios de apreciação com um sorriso modesto. Mas chega de falar dos meus casos chatos. Cristiane, conte-nos as novidades da sua vida. Algum desenvolvimento interessante? Todos os olhos se voltaram para mim, expectantes. A armadilha estava montada. Qualquer coisa significativa que eu compartilhasse pareceria insignificante em comparação com o que já havia sido discutido. Qualquer coisa modesta confirmaria a avaliação deles do meu sucesso limitado. O trabalho me mantém ocupada, respondi. Mas eu gosto do que faço. E sua vida pessoal? Minha mãe insistiu. Algum namorado? Você não está ficando mais nova, querida. Diana olhou para Bernardo com carinho. Ter um parceiro que te apoia faz toda a diferença para construir uma vida de sucesso. Bernardo tem sido fundamental na minha ascensão profissional, cuidando de tanta coisa em casa quando tenho grandes casos. As conexões certas também importam, meu pai acrescentou. Bernardo apresentou a Diana os Macedo, o que levou-te o escritório dela a conseguir o contrato com a empresa deles. Networking é tudo para construir uma carreira. Tenho certeza que a Cristiane conhece pessoas interessantes no campo técnico. A prima Melissa ofereceu, tentando ser gentil, mas errando completamente. Principalmente outras pessoas de computador, eu imagino, Diana disse com uma risada baixa, embora eu suponha que esse mundo tenha sua própria versão de sucesso. O segundo vinho da noite estava sendo servido, uma safra rara que meu pai começou a explicar em detalhes.
Reconheci-o imediatamente, tendo adicionado várias caixas à minha própria coleção no ano passado, mas mantive uma expressão de ignorância educada, enquanto ele ensinava à mesa sobre sua origem e notas de degustação. Esta vinícola em particular produz apenas 800 garrafas por ano, ele explicou. A lista de espera para conseguir uma é bastante exclusiva. À medida que o jantar progredia por seus pratos cuidadosamente orquestrados, a conversa continuou seu padrão previsível. Conquistas eram compartilhadas, nomes eram mencionados e comparações sutis eram feitas. Durante tudo isso, mantive meu papel como a filha que não deu certo, a membro da família que havia escolhido um caminho alternativo incompreensível e agora estava pagando o preço em status reduzido e limitações financeiras. Mal sabiam eles que em menos de 24 horas tudo mudaria. O pensamento me manteve sorrindo durante cada insulto disfarçado e expressão de preocupação com meu futuro. Enquanto a sobremesa era servida, uma elaborada criação de chocolate acompanhada por frutas frescas e folha de ouro, a conversa se voltou mais diretamente para finanças. Meu pai sempre acreditou que falar sobre dinheiro era apropriado entre a família, uma filosofia que havia permitido décadas de comparações sutis e avaliações de status. Bernardo e eu estamos considerando abrir contas fundo para as crianças, Diana anunciou, pegando uma quantidade precisa de sobremesa com o garfo. Com as implicações fiscais atuais, faz sentido começar a transferência de riqueza cedo. Uma decisão sábia. Meu pai concordou com aprovação. Começamos as de vocês quando nasceram, embora, é claro, a Cristiane tenha usado a dela cedo para... O que era mesmo, querida? Aquela sua empresa de computador que não deu certo. Isso era uma deturpação deliberada. Eu nunca tinha tocado no meu fundo, que permanecia intacto, mas modesto em comparação com o que Diana tinha recebido ao longo dos anos através de várias adições que meus pais tinham feito para recompensar suas escolhas. Na verdade, eu nunca usei o fundo, corrigi calmamente. Eu queria construir algo com meus próprios méritos. Diana riu levemente. Sim, sua famosa independência. Embora, se bem me lembro, essa independência levou a tempos bastante difíceis. A mamãe me contou que você estava fazendo compras em mercados de desconto por um bom tempo. Minha mãe teve a decência de parecer um pouco envergonhada. Eu só mencionei porque estava preocupada, querida. Não há vergonha em aceitar o apoio da família em períodos difíceis. Eu me lembro daqueles dias, Diana continuou, animando-se com o assunto. Não houve um período em que você estava realmente recebendo ajuda do governo? Auxílio alimentação, se não me engano. A mesa ficou momentaneamente em silêncio. Mesmo nesta família, mencionar diretamente as dificuldades financeiras de alguém era cruzar uma linha. Mas Diana sempre soube exatamente o quão longe podia ir mantendo a desculpa de ter sido um comentário inocente. Diana, minha mãe murmurou em um protesto de fachada. O quê? Não estou julgando. Diana respondeu com falsa inocência. Muitas pessoas precisam de ajuda às vezes. Apenas acho que é importante reconhecer que a escolha de certos caminhos vem com consequências. Meu trabalho com a Fundação Criança Feliz me mostrou o quão rapidamente as circunstâncias financeiras podem piorar sem um planejamento adequado. Bernardo concordou com a cabeça. As estatísticas sobre empreendedorismo que falha são bastante desanimadoras. Mais de 90% das startups falham nos primeiros 5 anos. Sem apoio familiar ou capital pessoal significativo, os números são ainda piores. É por isso que sempre enfatizamos a importância de fazer escolhas prudentes. Meu pai acrescentou, olhando diretamente para mim. A segurança deve sempre vir antes do risco. Dei um gole lento na minha água, considerando minha resposta. Por anos, eu tinha deixado comentários como esses passarem, sabendo que um dia a verdade viria à tona. Agora, esse dia estava literalmente a poucas horas de distância. Uma parte de mim queria acabar com a farsa imediatamente, tirar meu celular e mostrar a eles a pré-visualização digital da capa da Forbes do dia seguinte. Mas uma parte mais profunda, a parte que havia aguentado anos do julgamento deles, queria que eles se comprometessem totalmente com a narrativa deles antes que tudo desabasse. Eu aprendi muito durante aqueles tempos difíceis, eu disse cuidadosamente.
Tenho certeza que sim, Diana respondeu, seu tom cheio de condescendência. E ainda assim, aqui estamos, o quê? 10 anos depois. Ainda no mesmo emprego, ainda alugando em vez de comprar, ainda dirigindo aquele mesmo carro velho. Algumas pessoas priorizam coisas diferentes. A prima Melissa interveio tentando diminuir a tensão. Diana a ignorou. Estou apenas preocupada com o seu futuro, Cristiane. Você já começou a ter a economizar para a aposentadoria? Você tem plano de saúde através dessa pequena empresa? Estas são considerações importantes na nossa idade. Diana, Bernardo disse calmamente, talvez sentindo que ela estava indo longe demais. Ela o ignorou também. Quer dizer, você ainda está usando auxílio alimentação? Diana perguntou com uma risadinha que não alcançava seus olhos. Porque se as coisas ainda estão tão apertadas, podemos ajudá-la a encontrar uma posição mais adequada às suas qualificações. Bernardo conhece várias empresas que precisam de pessoal administrativo. A sala ficou em silêncio, exceto pelo suave tilintar dos talheres. Todos pareciam desconfortáveis, mas ninguém contradisse Diana. Meu pai examinou sua taça de vinho com um súbito interesse. Minha mãe ajeitou o guardanapo em seu colo. O tio Heraldo e sua esposa trocaram olhares. Eu pensei em todos os momentos que haviam levado a esse. As noites em que eu dormia em um colchão no chão do meu primeiro escritório. Os investidores que me rejeitaram sem sequer olhar para o meu protótipo. Os primeiros funcionários que arriscaram na minha visão quando mal podíamos pagar os salários. O crescimento gradual e suado da Secure Vision, de uma aposta desesperada a uma líder global em cibersegurança. E de repente, me senti calma. Essas pessoas, com sua definição estreita de sucesso e suas vidas cuidadosamente planejadas, não tinham mais poder sobre mim. O julgamento delas era baseado em uma ficção que eu permiti que continuasse, e em questão de horas essa ficção evaporaria. Antes que eu pudesse responder ao comentário de Diana sobre auxílio à alimentação, Sebastião apareceu na porta com uma formalidade incomum, mesmo para ele. Desculpe a interrupção, ele disse, sua voz soando claramente por toda a sala de jantar. Uma entrega especial chegou para a senhorita Cristiane. Todos os olhos se voltaram para ele, e depois para mim. Eu não tinha arranjado nenhuma entrega, e por um momento fiquei genuinamente confusa. Sebastião se afastou, e outro funcionário entrou carregando uma revista com a capa virada para longe da mesa. A coincidência de tempo era tão perfeita que parecia orquestrada, embora eu soubesse que era apenas sorte. A entrega foi marcada como urgente. Sebastião explicou, sua expressão não revelando nada enquanto o garçom se aproximava do meu lugar. O entregador insistiu que fosse entregue imediatamente. Quando o garçom virou a revista para me entregar, a capa da Forbes se tornou visível para todos na mesa. Minha foto profissional me encarou ao lado da manchete ousada. Conheça a CEO bilionária mais secreta da tecnologia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu peguei a revista com mãos firmes, agradecendo ao garçom como se receber uma cópia adiantada da Forbes, com meu rosto na capa fosse algo que acontecia todos os dias. Olhando para cima, observei o cenário congelado ao redor da mesa. Cada rosto registrava o choque de uma maneira única. Meu pai estava no meio de um gole quando a revista apareceu. Ele agora estava imóvel, a taça de vinho ainda levantada, sua pele avermelhada enquanto ele processava o que estava vendo. Ao lado dele, a compostura perfeitamente mantida da minha mãe havia se quebrado. Sua boca levemente aberta, olhos arregalados de descrença. Diana teve a reação mais dramática. Toda a cor havia sumido de seu rosto, deixando-a pálida sob sua maquiagem perfeita. Seus olhos iam e voltavam da revista para o meu rosto, como se procurando por evidências de alguma brincadeira elaborada. Bernardo parecia igualmente chocado, sua expressão confiante de sempre substituída por uma total confusão. O tio Heraldo foi o primeiro a quebrar o silêncio com uma risada de surpresa. Meu Deus, isso é real? Eu coloquei a revista na mesa, permitindo que a capa ficasse totalmente visível para todos. Parece que a data de publicação foi adiantada, eu disse calmamente. Isso deveria ter chegado às bancas amanhã de manhã. Isso é você? Minha mãe lutou para formar uma frase coerente, gesticulando para a revista.
Meu pai finalmente baixou sua taça de vinho, parte do seu conteúdo espirrando na toalha de mesa branca durante seu momento congelado de choque. Cristiane, ele disse, sua voz autoritária, estranhamente incerta. O que exatamente está acontecendo aqui? Respirei fundo, saboreando este momento que eu tinha imaginado incontáveis vezes ao longo dos anos. Eu sou a fundadora e CEO da Secure Vision. Fui desde o início, eu disse. A misteriosa C. Vasconcelos, sobre a qual as revistas de tecnologia especularam por anos. Essa sou eu, Cristiane Elizabeth Vasconcelos. Mas essa empresa vale... Bernardo começou, sua mente financeira imediatamente calculando. Na nossa última avaliação, um pouco mais de 11 bilhões de reais. Eu completei para ele. A matéria estima meu patrimônio pessoal em 4 bilhões e 200 milhões de reais, embora isso seja um pouco conservador. Diana soltou um pequeno som estrangulado. A prima Melissa engasgou audivelmente. Pela mesa, as expressões variavam de espanto a descrença, até os primeiros vislumbres de um novo cálculo. Por que você manteve isso em segredo? Minha mãe finalmente conseguiu perguntar. Da sua própria família? Essa era a pergunta que eu havia previsto. E, no entanto, ouvi-la ser dita em voz alta me fez perceber o quão profundamente eles falharam em me entender. Mesmo agora, a resposta parecia tão óbvia da minha perspectiva que era difícil de articular. Quando eu comecei a Secure Vision, ninguém nesta família acreditou em mim ou na minha visão. Eu disse simplesmente: a decisão de permanecer anônima como CEO foi inicialmente uma estratégia de negócios. Em uma indústria dominada por homens, ser uma jovem fundadora mulher criava obstáculos desnecessários. Usar apenas minhas iniciais e manter a privacidade permitiu que a empresa e nossa tecnologia fossem avaliadas apenas pelo mérito. Mas depois que você teve sucesso, meu pai pressionou, sua mente de negócio se ativando. Por que continuar a farsa? Até então, o padrão já estava estabelecido com esta família. Eu respondi, olhando diretamente para Diana. Cada feriado, cada telefonema, cada reunião de família incluía lembretes de como eu não tinha atendido às expectativas, de como minha escolha de deixar a PUC-Rio foi um erro, de como eu nunca alcançaria o que Diana alcançou. Depois de um tempo, se tornou um experimento social fascinante. Como todos vocês me tratariam se nunca soubessem do meu sucesso? Você nos enganou de propósito, Diana disse, finalmente encontrando sua voz. Seu tom era de acusação, mas sua expressão traía emoções mais profundas. Choque, vergonha e algo que parecia surpreendentemente com mágoa. Eu simplesmente escolhi não corrigir as suposições de vocês. Eu respondi. Suposições que vocês estavam ansiosos demais para fazer com base em indicadores superficiais como minhas roupas ou meu carro. Nenhuma única vez em 10 anos, alguém nesta mesa fez perguntas significativas sobre meu trabalho ou demonstrou interesse genuíno na minha vida. A verdade brutal dessa declaração ficou pairando no ar. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis, talvez revendo uma década de interações através dessa nova lente. Eu sempre apoiei seus interesses em computadores. Minha mãe protestou fracamente. Eu disse aos Fogaça no mês passado o quão criativa você era. Dizer a outras pessoas que eu era criativa não é a mesma coisa que me apoiar de verdade, mãe, eu respondi gentilmente. Quando eu precisei de apoio de verdade, quando eu estava começando e na luta, esta família deixou claro que eu estava por conta própria. Você poderia ter nos contado quando as coisas melhoraram, meu pai argumentou, seu tom sugerindo que eu, de alguma forma, o havia roubado de um orgulho que lhe era de direito. Isso teria mudado como vocês me viam como pessoa? Eu perguntei. Porque, do meu ponto de vista, um filho não deveria precisar se tornar um bilionário para conquistar o respeito dos pais. O peso das minhas palavras pairou sobre a mesa. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha a atenção completa de toda a minha família. Ninguém estava checando o celular, trocando olhares de cumplicidade, ou esperando eu terminar para poderem direcionar a conversa de volta para conquistas mais impressionantes. O tio Heraldo quebrou a tensão com uma risada alta. Bem, eu serei condenado. Nossa Cristiane, uma magnata da tecnologia disfarçada. Essa é a melhor coisa que ouvi em anos. Sua diversão genuína pareceu mudar a atmosfera um pouco.
A prima Melissa começou a me fazer perguntas sobre a empresa e o que nós realmente fazíamos. Bernardo, sempre o pragmático, recalibrou visivelmente sua avaliação de mim, sua expressão agora mostrando um interesse aguçado em vez de desdém. Meus pais permaneceram chocados, ocasionalmente olhando para a capa da revista como se para confirmar que não estavam imaginando coisas. Meu pai, treinado para ver oportunidade em cada situação, parecia estar mentalmente reescrevendo a história da família, talvez já imaginando como ele contaria aos amigos que sua filha era uma bilionária que fez o seu próprio dinheiro. Apenas Diana permaneceu em silêncio, seu rosto uma mistura complexa de emoções. A irmã que se definia em parte pela comparação comigo agora tinha que conciliar uma década de superioridade com essa nova realidade. À medida que o choque inicial começou a se dissipar, as reações da família se diversificaram. Sebastião silenciosamente instruiu os garçons a trazerem café e licores. O serviço normal do jantar continuava ao redor de nossa conversa extraordinária. Como se bilionários de tecnologia fossem revelados na mesa da família Vasconcelos todas as noites. Eu simplesmente não consigo acreditar que você escondeu isso de nós por tanto tempo. Minha mãe repetiu, balançando a cabeça. Todos aqueles jantares de feriado, aquelas reuniões de família. Foi divertido para você nos ver preocupados com seu futuro? Não era sobre diversão, mãe. Eu respondi calmamente. E eu não me lembro de muita preocupação genuína. A maioria era julgamento e comparações. Nós só pressionamos porque nos importamos. Ela insistiu. Se importavam mesmo? Eu perguntei. Porque existe uma diferença entre se importar com o bem-estar de alguém e se importar com a forma como as escolhas dessa pessoa refletem em você. Meu pai, sempre o pragmático, já estava superando os aspectos emocionais da revelação. Devíamos discutir como lidar com a publicidade, ele disse, entrando no modo de negócios. A família será associada ao seu sucesso. Haverá um escrutínio maior, pedidos de entrevista. Eu tenho uma equipe de relações públicas completa gerenciando o lançamento, eu o assegurei. Eles estão preparados para o aspecto familiar. Ninguém vai pegar vocês de surpresa com perguntas. Sua equipe deve coordenar com os contatos de mídia do Bernardo. Diana interveio, recuperando rapidamente a compostura. Ele tem ótimos relacionamentos com várias publicações financeiras que poderiam dar uma cobertura favorável. E lá estava, a mudança que eu havia previsto. Agora que meu sucesso estava estabelecido, eles tentariam se associar a ele para reivindicar retroativamente algum papel nas minhas conquistas. A narrativa mudaria de A Cristiane que decepcionou para A Cristiane que é uma história de sucesso da família, com uma edição cuidadosa dos anos intermediários. Eu sempre acreditei na sua inteligência. Diana continuou, seu tom de repente quente e fraternal. Lembra como eu costumava te ajudar com seus projetos de ciências? Eu sempre disse à mamãe que você tinha uma mente técnica. O revisionismo descarado era quase impressionante em sua audácia. Diana nunca me ajudou com meus projetos. Ela mal tinha reconhecido minhas conquistas acadêmicas, focando em vez disso no que ela considerava meus fracassos sociais. Estranho, eu respondi. Eu me lembro de você me dizendo que computadores eram para pessoas que não conseguiam lidar com interações humanas de verdade. No jantar de Natal de 2014, eu acho. Diana corou um pouco. Bem, talvez eu tenha sido um pouco dura às vezes, mas é isso que irmãs fazem. Empurram uma a outra para serem melhores. Foi isso que você estava fazendo quando disse aos seus amigos que eu estava basicamente desempregada? Ou quando fez aqueles comentários sobre auxílio à alimentação, me empurrando para ser melhor? Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Bernardo limpou a garganta. Acho que o que a Diana quer dizer é que as dinâmicas familiares são complicadas, ele ofereceu diplomaticamente. Mas agora podemos seguir em frente com um novo entendimento. Um novo entendimento, eu repeti pensativamente. Essa é uma maneira interessante de dizer isso, porque do meu ponto de vista, nada em mim realmente mudou hoje à noite. Eu sou a mesma pessoa que era quando cheguei para o jantar. A única coisa que é diferente é a percepção de vocês sobre o meu valor. Isso não é justo, Cristiane, meu pai protestou. Como poderíamos saber do seu sucesso se você o escondeu de nós de propósito? Vocês não deveriam saber da minha conta bancária, eu esclareci. Mas vocês poderiam ter me conhecido como pessoa. Meus valores, minhas paixões, o trabalho que dá sentido à minha vida. Nenhum de vocês nunca perguntou.
Minha mãe parecia genuinamente confusa. Nós perguntávamos sobre seu emprego o tempo todo. Vocês perguntavam qual era a minha posição e se eu tinha sido promovida, eu corrigi. Vocês nunca perguntaram o que meu trabalho significava para mim, que problemas eu estava resolvendo, que impacto eu esperava ter no mundo. A distinção parecia genuinamente a deixar perplexa, o que me dizia tudo sobre o abismo entre nossas visões de mundo. Bem, estamos perguntando agora, o tio Heraldo disse gentilmente. Conte-nos sobre essa sua empresa de segurança. O que ela faz exatamente? Foi a primeira pergunta genuína que alguém tinha feito sobre o meu trabalho em si, em vez de suas implicações financeiras. Senti um súbito aumento de apreço pelo meu tio, que sempre foi o membro mais direto da família. Nós desenvolvemos sistemas de inteligência artificial que prevêem e previnem ataques cibernéticos. Eu expliquei, me animando com o assunto. Nossa tecnologia protege tudo, desde sistemas bancários a redes de hospitais e infraestrutura do governo. Só no ano passado, evitamos ataques que poderiam ter comprometido os dados pessoais de mais de 300 milhões de pessoas. Enquanto eu falava sobre a substância real do meu trabalho, notei uma clara divisão nas reações ao redor da mesa. Meu tio e a prima Melissa ouviam com genuíno interesse. Bernardo prestava muita atenção, provavelmente avaliando possíveis ângulos de investimento. Mas meus pais e Diana pareciam impacientes com os detalhes técnicos, mais preocupados com as implicações de status do que com a inovação em si. E isso te fez uma bilionária, meu pai interrompeu, voltando ao aspecto financeiro. Extraordinário. Deveríamos discutir sua estratégia de investimento. Tenho alguns contatos na XP que poderiam ajudar a diversificar seus ativos. Minha equipe financeira tem as coisas bem sob controle. Obrigada, eu respondi. Mas o conselho da família é diferente. Ele insistiu. Você precisa de pessoas em quem possa confiar. A ironia dessa declaração pairou no ar. A confiança precisava ser conquistada. E esta família havia me mostrado repetidamente que a avaliação deles sobre o meu valor era condicional a marcadores externos de sucesso. Falando em família, Diana disse, mudando de tática suavemente. Você tem que vir nos visitar em São Paulo em breve. As crianças adorariam passar um tempo com a tia bem-sucedida delas. Elas estão em idades tão impressionáveis e ter modelos femininos fortes é tão importante. Esses eram os mesmos sobrinhos com quem ela tinha limitado meu contato, explicando a outros ao meu alcance que a tia Cristiane ainda está resolvendo a vida dela. Como se minhas escolhas pudessem de alguma forma contaminar seus filhos perfeitos. Isso seria bom, eu disse de forma neutra, embora ambas soubéssemos que a dinâmica tinha mudado fundamentalmente. Eu não era mais o conto de advertência, mas a história de sucesso que eles iriam querer reivindicar. Talvez você pudesse fazer uma palestra na escola delas? Diana sugeriu. Eles têm um programa de dia de carreiras maravilhoso. Vou verificar minha agenda, eu respondi, sabendo que agora estava com a agenda lotada por meses, com aparições na mídia, reuniões com investidores e lançamentos de produtos. Durante toda essa conversa, minha mãe esteve estranhamente quieta, me estudando com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Finalmente, ela falou. Eu só não entendo por que você sentiu que não podia nos contar, ela disse. E pela primeira vez naquela noite, ouvi uma mágoa genuína por baixo do verniz social. Somos seus pais. Sempre quisemos sua felicidade. Este momento de vulnerabilidade me pegou de surpresa. Em todos os meus cenários imaginados desta revelação, eu tinha antecipado uma atitude de defesa, tentativas de reescrever a história e mudanças rápidas para lucrar com o meu sucesso. Eu não tinha me preparado para a possibilidade de sentimentos genuinamente feridos. Acho que temos definições diferentes de felicidade, eu disse cuidadosamente. Vocês queriam que eu seguisse um caminho que os deixaria orgulhosos no círculo social de vocês. Eu precisava construir algo significativo nos meus próprios termos. E nós não teríamos ficado orgulhosos disso? Meu pai perguntou, gesticulando para a revista. Vocês teriam me apoiado para chegar lá? Eu rebati. Quando eu estava dormindo em um colchão no chão do meu escritório, quando eu vivia de macarrão instantâneo e trabalhava 20 horas por dia, quando 90% de empreendimentos semelhantes falham?
Ou vocês teriam me pressionado para desistir, para aceitar o emprego corporativo seguro, para voltar ao rebanho. O silêncio dele foi resposta suficiente. A verdade é, eu continuei, esta família sempre mediu o valor de uma pessoa de uma maneira muito específica. As faculdades certas, a carreira certa, as conexões certas, o endereço certo. Eu escolhi um caminho diferente, e essa escolha foi tratada como um fracasso pessoal, em vez de uma alternativa legítima. Isso não é verdade, Diana protestou, mas sua objeção carecia de convicção. Não é? Eu perguntei. Quando foi a última vez que alguém nesta mesa expressou interesse genuíno no meu trabalho antes de saber seu resultado financeiro? Quando foi a última vez que minhas escolhas foram respeitadas em vez de toleradas? Quando foi a última vez que fui julgada por quem eu sou, em vez de pelo que eu tenho? As perguntas pairaram no ar, desconfortáveis, mas necessárias. Pela primeira vez, eu estava falando minha verdade sem filtrá-la pela necessidade de aprovação. Acho que, minha mãe disse lentamente, nós podemos ter estado errados sobre algumas coisas. Vindo de Eleonora Vasconcelos, essa admissão qualificada era inédita. Minha mãe havia construído sua identidade em torno de estar certa em todos os assuntos de importância social, seus julgamentos tão precisamente calibrados quanto suas mesas de jantar. Agradeço por isso, eu disse, me suavizando um pouco. E espero que este possa ser um ponto de virada na forma como nos relacionamos, mas isso exigirá uma mudança real, não apenas um ajuste com base na minha conta bancária. Diana, nunca à vontade com momentos emocionais genuínos, rapidamente direcionou a conversa para um terreno mais seguro. Então, você vai se mudar agora, melhorar seu estilo de vida? Eu conheço uma ótima corretora de imóveis que se especializa em propriedades de luxo. Eu gosto da minha casa. Eu respondi simplesmente. E meu carro funciona perfeitamente bem. Minhas escolhas de estilo de vida não são sobre limitações financeiras. São sobre valores pessoais. Esse conceito pareceu genuinamente a deixar perplexa. No mundo de Diana, a riqueza existia para ser exibida através do endereço certo, do carro certo, das escolas certas, das férias certas. A ideia de que alguém pudesse escolher a modéstia, apesar de vastos recursos, simplesmente não fazia sentido. Mas com certeza você fará algumas mudanças, ela insistiu. Talvez uma casa de veraneio, ou pelo menos algumas roupas novas. Olhei para a minha blusa preta simples. O que há de errado com minhas roupas? Nada, ela recuou rapidamente. Elas simplesmente não são o que alguém na sua posição costuma usar. E que posição seria essa, exatamente? Eu perguntei, embora soubesse perfeitamente o que ela queria dizer. Uma CEO, uma bilionária, ela disse. A última palavra ainda soando estranha em referência a mim. A liberdade da riqueza, eu lhe disse, é poder decidir por si mesmo o que o sucesso significa, em vez de encenar isso para os outros. Enquanto o café era servido e a noite começava a terminar, a conversa se fragmentou em discussões menores. Bernardo me encurralou para falar sobre possíveis oportunidades de investimento. Meu pai fez sugestões veladas sobre negócios da família que poderiam se beneficiar dos meus recursos. A prima Melissa fez perguntas genuinamente interessantes sobre mulheres na tecnologia. Durante tudo isso, mantive uma calma interior, nem rejeitando minha família inteiramente, nem permitindo que eu fosse absorvida por sua nova narrativa. A verdade era que esses relacionamentos eram complexos, com camadas de história que não podiam ser apagadas por uma única revelação, não importa o quão dramática. Diana se aproximou quando eu estava me preparando para sair. Sua expressão estranhamente incerta. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse baixinho, longe dos outros. Alguns dos meus comentários ao longo dos anos foram maldosos. Foi talvez a coisa mais próxima de uma genuína contrição que eu já tinha ouvido da minha irmã, embora estivesse longe de reconhecer o padrão completo de comportamento. Obrigada por dizer isso, eu respondi, optando por não tornar as coisas fáceis para ela, aceitando imediatamente. Eu espero que possamos começar do zero, ela continuou. Eu sempre admirei sua independência, sabe? Mesmo que nem sempre tenha entendido suas escolhas. A revisão da história era sutil, mas inconfundível. Diana nunca tinha admirado minha independência. Ela a havia condenado, ridicularizado,
usado-a como prova do meu fracasso em entender como o mundo realmente funcionava. Eu gostaria de ter um relacionamento melhor, eu disse honestamente, mas precisaria ser baseado em quem nós realmente somos, não em quem fingimos ser para as aparências. Ela assentiu, embora eu não estivesse totalmente convencida de que ela entendeu o que eu quis dizer. Para Diana, a aparência e a realidade haviam se misturado por tanto tempo que separá-las poderia ser genuinamente difícil. Enquanto Sebastião me ajudava com o casaco, minha mãe se aproximou para uma última palavra. Você vem para o brunch de domingo na semana que vem? Ela perguntou. Temos tanto para conversar. O convite era novo. O brunch de domingo há muito tempo era reservado para Diana e sua família, uma tradição na qual eu raramente era incluída. Vou verificar minha agenda, prometi. Sem me comprometer, mas também sem recusar. Enquanto me preparava para sair, percebi que, embora a noite tivesse se desenrolado em grande parte como eu havia previsto, o rescaldo seria mais complicado do que eu tinha imaginado. Dinheiro muda tudo, diz o ditado, e esta noite provou isso de maneiras tanto esperadas quanto surpreendentes. Caminhando para o meu carro comum na entrada circular, agora vendo o contraste através dos olhos deles, me perguntei se um verdadeiro entendimento familiar era possível, ou se estávamos destinadas a permanecer separadas por valores fundamentalmente diferentes, independentemente do status financeiro. A revelação foi satisfatória, mas o verdadeiro teste seria o que aconteceria a seguir, quando o choque passasse e todos tivéssemos que decidir que tipo de relacionamento queríamos daqui para frente, com todas as pretensões finalmente despidas. 3 meses após a dramática revelação na Forbes, eu estava sentada em uma sala de reuniões elegante com vista para o horizonte de Florianópolis, finalizando os detalhes para o primeiro ciclo de doações da Fundação Secure Vision. A fundação, dotada com R$200 milhões dos meus fundos pessoais, forneceria apoio a empreendedores de tecnologia promissores de origens subrepresentadas, com um foco particular naqueles que, como eu, haviam enfrentado obstáculos significativos em sua jornada. O portal de inscrição entra no ar na próxima terça-feira. Minha diretora da fundação, Rafaela, confirmou enquanto revisava nosso cronograma. O comunicado de imprensa está agendado para segunda-feira de manhã. Já recebemos interesse informal de mais de 300 candidatos em potencial. Excelente, eu assenti, examinando os critérios finais. E o programa de mentoria? 20 líderes da indústria confirmados, incluindo 7 mulheres em cargos de liderança de tecnologia. Cada recipiente de doação será pareado com um mentor cuja experiência se alinha com o foco do seu projeto. A fundação representava tudo o que eu desejei quando comecei minha própria empresa. Apoio financeiro sem amarras familiares, mentoria de pessoas que entendiam os desafios técnicos, conexão com redes que haviam sido fechadas para mim como uma fundadora mulher sem a formação certa. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto da minha mãe, confirmando o brunch de domingo, 11 da manhã. Diana e família irão. Ansiosa para te ver. A relação com minha família tinha evoluído de maneiras inesperadas desde a noite da revelação. As reações iniciais, uma mistura de choque, oportunismo e história revisionista, tinham gradualmente cedido lugar a algo mais sutil, à medida que a realidade do meu sucesso se estabelecia. Meu pai, depois de várias tentativas de se envolver nos meus assuntos financeiros, finalmente aceitou meus limites com um respeito relutante. Encontramos um terreno comum discutindo estratégia de negócios em termos gerais. E embora ele ainda sugerisse, ocasionalmente, oportunidades que beneficiariam a família, ele não presumia mais dirigir minhas decisões. Minha mãe fez o esforço mais genuíno para reconstruir nosso relacionamento. Suas ligações semanais, agora, incluíam perguntas sobre o meu trabalho de verdade, em vez de apenas minha vida social. E, embora ela ainda não entendesse totalmente minha tecnologia, parou de descartá-la como um mero hobby de computador. Pequenos passos, mas significativos. Diana tinha sido o caso mais complexo. Após seu pedido de desculpas inicial, ela oscilou entre um ressentimento competitivo e tentativas de se associar ao meu sucesso. Nosso relacionamento permaneceu tenso,
mas encontrou um novo equilíbrio baseado no reconhecimento mútuo de padrões passados e passos hesitantes em direção a algo mais saudável. Eu estabeleci limites claros com todos eles. Brunches de domingo agora eram um compromisso regular, mas não semanal. Eu participava de reuniões de família nos meus próprios termos, não me sentindo mais obrigada a absorver julgamento ou crítica. O mais importante, eu deixei claro que, embora estivesse aberta a reconstruir relacionamentos, não usaria meus recursos para elevar membros da família que me desprezaram durante meus anos de luta. A matéria da Forbes abriu portas que eu não tinha previsto. Como uma das poucas mulheres bilionárias de tecnologia e uma com uma história incomum, fui convidada a falar em conferências, universidades e eventos da indústria. Após uma década de anonimato deliberado, entrar para o olho do público foi uma adaptação, mas que me permitiu defender mudanças nas quais eu acreditava, particularmente em torno da diversidade e liderança na tecnologia. Rafaela limpou a garganta, chamando minha atenção de volta para a reunião. Há mais um item para hoje. O Conselho está perguntando sobre sua decisão em relação à oferta de aquisição da Global Tech. A Global Tech, um dos maiores conglomerados de tecnologia do mundo, havia recentemente abordado a Secure Vision com uma oferta que teria sido manchete: 18 bilhões de reais, quase o dobro da nossa avaliação atual. Os consultores financeiros tinham recomendado fortemente que eu aceitasse, mas eu tinha reservas sobre a direção da empresa sob a posse deles. Minha resposta ainda é não. Eu disse firmemente: nossa missão é importante demais para ser comprometida. Continuaremos independentes e focados em segurança como um direito humano, não apenas um serviço de luxo para aqueles que podem pagar. Rafaela assentiu, sem se surpreender. Vou repassar isso ao Conselho. Seu controle acionário torna a decisão sua, no fim das contas. Quando a reunião terminou, eu caminhei até a janela com vista para a cidade onde minha jornada tinha começado. A empreendedora em apuros, dormindo em um colchão no chão do escritório, parecia tanto uma vida inteira atrás quanto apenas ontem. A riqueza, o reconhecimento, a influência, tudo isso era valioso principalmente como ferramentas para criar a mudança que eu queria ver no mundo. Meu celular vibrou novamente, desta vez com uma mensagem de texto de Diana. Bernardo e eu estamos considerando investir em uma startup de tecnologia. Agradeceria seus pensamentos se você tiver tempo. Eu sorri levemente para uma mensagem. Ela representava tanto progresso quanto problemas persistentes. Por um lado, Diana estava reconhecendo minha experiência e buscando minha opinião. Por outro, ainda havia um elemento de querer acesso ao que eu tinha, de tentar replicar meu sucesso agora que ele foi verificado por validação externa. Respondi por mensagem. Fico feliz em revisar o plano de negócios. Envie os detalhes e arranjarei tempo na próxima semana. Pequenos passos, progresso imperfeito. Relacionamentos de verdade são construídos assim, não através de revelações dramáticas ou transformações instantâneas. Mais tarde, naquela noite, dirigi meu carro ainda modesto, que mantinha mais por apego do que por frugalidade agora, para uma faculdade comunitária local, onde eu vinha orientando um grupo de estudantes promissores em cibersegurança. Nenhum deles tinha as vantagens da minha vida inicial: as escolas particulares ou as conexões familiares. Mas todos eles tinham a determinação e o talento bruto que importavam mais. Enquanto os observava resolver um problema de segurança complexo, colaborando e desafiando as suposições uns dos outros, senti um senso de propósito mais profundo do que qualquer validação que a Forbes ou minha família poderiam fornecer. Isso, em última análise, era o sucesso. Usar o que eu havia construído para criar oportunidades para os outros, para multiplicar o potencial em vez de simplesmente acumular recursos. A jornada do auxílio alimentação para a capa da Forbes me ensinou lições que nenhuma educação de elite poderia ter me dado: o valor da autoconfiança quando ninguém mais vê sua visão, a importância de definir o sucesso nos seus próprios termos, a revelação de que a aprovação da família, embora desejada, não é necessária para alcançar seus sonhos. E talvez o mais importante, que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas no impacto que você cria e nas vidas que você toca. Meu celular vibrou mais uma vez. Uma notificação da minha assistente. Lembrete:
Ligação com investidores amanhã, 9 da manhã, lançamento do produto de consumo. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades, novas chances de construir algo significativo. A capa da Forbes já era notícia de ontem. O comentário sobre auxílio alimentação, uma memória que desvanecia. O que restava era o trabalho, o propósito, a jornada contínua para a frente. Você já teve um momento em que seu verdadeiro valor foi finalmente reconhecido por pessoas que o subestimaram? Ou talvez você tenha estado do outro lado percebendo tarde demais que julgou mal alguém importante em sua vida. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Às vezes, o sucesso mais doce é provar que aqueles que nunca acreditaram em você estavam errados. Se esta história ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar de um lembrete de que a opinião dos outros não determina seu valor. Obrigada por ler e lembre-se, a melhor vingança não é apenas o sucesso, mas o sucesso nos seus próprios termos autênticos.